Abra comigo sua Bíblia no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 10. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem achou, ajude o irmão que não achou, amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirás a Deus nesse monte. Amém? Até aqui, vamos orar por essa palavra. Senhor, nessa noite nós estamos na Tua presença, Pai. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado porque até aqui o Senhor esteve conosco, Pai. Continua falando conosco através dessa palavra, Pai. E que seja, Pai, aquilo que necessitamos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar? Quero agradecer a Deus pela minha vida, minha esposa, meu filho, né? Alguns irmãos sabem, nós passamos um dia bastante tribulado no hospital, mas graças a Deus, eu e o Azar já estamos bem. Mas ontem, irmãos, foi um dia de muita dificuldade. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor colocou a sua mão ali e nos curou, amém? Hoje à noite é um culto que nós entoamos de missão. E quando nós falamos de missão, nós entendemos muitas vezes que é um departamento, ou muitas vezes aqueles missionários que estão no campo, nos outros países distantes. Mas a verdade é que quando nós falamos de missão, nós falamos da primeira missão de todas, e a mais importante, que é pregar o Evangelho. Então, quando nós falamos de missão, às vezes nós pensamos assim: não, isso não é para mim, não é meu chamado. Existem os missionários, existem aqueles que foram chamados para isso. Nós temos o Filipe, um grande exemplo para nós. Ele abdicou de muitas coisas de sua vida, de sua família, para estar no campo missionário. Mas a verdade é que, além deste ministério de missões, a qual aqueles homens dão a sua vida para o Evangelho, para nós, missões se trata de pregar a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala em Marcos 16, 15, e diz para todos nós, o próprio Jesus falando: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. A palavra não nos ensina que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. E quando nós lemos esse capítulo e esse versículo ao qual fala de Moisés, nós vemos que por trás disso existe uma história. O povo estava no Egito, e José estava com o povo, e existia ali um rei, um faraó, que gostava muito de José. Mas a verdade é que esse faraó morre, e o faraó que toma o seu lugar não conhecia a José. E ele não respeitou ali o combinado, o tratado que José tinha com o antigo faraó. E então nós vemos que o povo se encontra cativo, escravo, preso no Egito. E aí a palavra nos diz que Deus ouve o clamor do seu povo.
começo do capítulo diz que Moisés apacentava ovelhas de seu sogro, quando Deus aparece a ele em uma sarça ardente. Então Moisés se aproxima da sarça para falar com Deus, e Deus diz para ele: Moisés, pare aí, tire as tuas sandálias, porque aonde você pisa é santo. Glória a Deus. Aonde a presença de Deus está é santo. Aleluia. Aonde há a presença de Deus, este lugar é santo. Deus, maravilha. E Moisés tira as sandálias e aproxima, e Deus fala com ele: eu ouvi o clamor do meu povo, Moisés. E nós chegamos no versículo onde ele fala: agora eu vou te enviar, e você vai livrar o meu povo da escravidão. E quando nós lemos esse versículo, do 10 em diante, nós entendemos assim: Moisés foi lá de primeira, aceitou, porque era o próprio Deus falando com ele. Mas a verdade é que Moisés era teimoso. E Moisés começa a falar para Deus: mas Deus, quando alguém perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? E Deus fala: Moisés, diga que o eu sou te enviou. Glória a Deus. E eles saberão que eu sou Deus contigo. E aí nós vemos, agora foi, né? Deus falou isso para ele, né? Não é possível, eu iria. Mas aí Moisés continua: mas e se eles não acreditarem que tu apareceste para mim? E aí Deus, eu imagino com toda paciência: o que é isso na sua mão, Moisés? O cajado. Joga no chão. Moisés joga o cajado no chão, e o cajado vira uma cobra. E a palavra diz que Moisés corre de medo. E Deus fala para ele: Moisés, estica sua mão e pega. E quando Moisés pega, ela torna novamente a virar o cajado. E para Moisés não duvidar, porque Deus já percebia que Moisés estava ali meio que questionando, ele fala: coloca a tua mão no peito agora. Deus coloca a mão no peito. E quando ele tira, a mão sai leprosa. E Deus fala: coloca de volta. E Moisés coloca e a mão volta a ficar boa de novo. Aleluia. E aí a gente imagina, né? Não, agora sim, não é possível. Porque Deus fala para ele: se você falar que o eu sou te enviou, e mesmo assim eles não acreditarem, você vai mostrar para eles as maravilhas, o poder que eu te dei, e eles vão crer que eu apareci para você. Glória. E mesmo assim, Moisés questiona a Deus: Deus, eu não sou eloquente, eu não sei falar, a minha língua é presa. E aí Deus fala para ele: Moisés, quem fez a boca? Quem fez a língua? Porventura não fui eu? E a palavra diz que a ira do Senhor vem sobre Moisés. E Moisés fala: ali seu irmão, e eu vou colocar ele diante de ti, e quando eu falar contigo, você passará para ele e ele falará por você. E depois disso tudo, nós vemos que Moisés obedece à voz do Senhor. Aleluia. E ele vai de encontro a Faraó. O Faraó resiste. E aí vem as pragas. E mesmo assim reluta. Mas por fim o povo consegue sair. E no final nós vemos que logo em seguida o Faraó se arrepende, manda os carros, os soldados para cima. E nós vemos o povo ali atribulado, dizendo: Moisés, tu tirou nós lá do Egito para morrer aqui. E aí nós vemos a palavra que nos diz que Moisés abre o mar e o povo passa a pé enxuto. E quando vem Faraó e os carros, o mar se fecha e todos são tragados. O que essa palavra quer nos dizer assim? Porque nós somos como Moisés. Porque
Porque muitas vezes o Senhor vem falando conosco e nós temos colocado empecilhos. Quem vai acreditar em mim? Ninguém vai me escutar. Eu não sei falar. Pregar, isso não é para mim. Mas a palavra diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o ministério que todos nós temos, porque aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, e isso é dado a nós. Em Marcos, no capítulo 16, o próprio Cristo diz, quando Ele está com o seu discípulo, Ele fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E muitas vezes nós estamos como Moisés. Deus aparece para nós, Deus fala conosco nitidamente, Deus fala em sonhos, Deus mostra, usa pessoas para falar, e muitas vezes nós questionamos: isso não é para mim, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar. O que eu vou dizer, o que eu vou falar? Mas Deus fala: Moisés, eu fiz a boca, eu fiz a língua, eu dei a voz. Não é você que vai falar, é eu que vou te usar. Deus não estava pedindo para Moisés falar, Ele estava dizendo: Moisés, vai que eu vou te usar. Eu estou te dando poder, estou te dando autoridade, estou dizendo que o eu sou te enviou. É eu que vou fazer. Se você não for, Moisés, eu levanto o outro. A verdade é essa. E quanto tempo o Senhor tem falado contigo e muito você tem adiado o que o Senhor tem na sua vida? Talvez o vizinho que precisa ouvir a palavra, talvez o seu colega de trabalho, talvez um familiar seu, talvez alguém no ônibus que você anda todo dia. E muitas vezes nós ficamos calados: mas o que eu vou dizer? Eu não conheço, irmão. Se Deus está te chamando, Ele vai te usar. Ele vai preparar o lugar, Ele vai preparar a pessoa, Ele vai colocar a palavra na sua boca, para que assim você fale. Porque Deus conhece o coração e Ele sabe do que as pessoas necessitam. E muitas vezes nós temos falado isso para Deus: não, mas eu não sei cantar, eu não sei falar. Quantas vezes a gente escuta chamar o irmão: não, vamos pregar, mas não, irmão, você prega não, isso não é para mim. Esse não é o meu chamado. Mas Marcos diz ao contrário. Esse é o chamado de todos. Pregar a palavra. Ser pregador é uma coisa, ser crente avivado, cheio do poder é outra. E é isso que Deus quer de nós. Quantas vezes nós vemos as aflições das pessoas na nossa frente e nós nos calamos. Nós temos um Deus na nossa vida, a qual Ele acalma a tempestade, Ele cura o cego, Ele cura o paralítico, Ele ressuscita o morto. E nós vemos muitas vezes o nosso irmão morrendo e nem sequer podemos dizer uma palavra para Ele. Isso não é para mim. Os evangelistas estão aí, o missionário, e as pessoas estão morrendo à nossa volta. Às vezes é apenas um Jesus te ama, muda uma vida. Talvez o seu testemunho mude a vida da pessoa. Aquilo que Deus fez na sua vida pode mudar a vida de alguém. E é isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos fazer o id, pregar o Evangelho, o id, falar de Deus, falar da palavra dEle, falar do amor dEle. Porque muitos estão falecendo e não estão ouvindo a palavra de Deus. Eu falo isso porque foi uma semana bastante conturbada e no mesmo dia ontem que eu fiquei ruim com meu filho, eu ainda fui no enterro do meu tio. E por que eu falo isso, irmão? Porque ele não teve a oportunidade de ouvir a palavra. E por estarmos também muito distantes, eu não tive a oportunidade de pregar o Evangelho. Mas eu vi naquele dia que eu fui no cemitério, irmãos, e eu olhei em volta e não tinha ninguém. Só era eu, meu pai, a minha irmã
pessoas estão morrendo à nossa volta. E nós estamos negligenciando o ID do Senhor. Deus escolheu essa palavra para nos dizer isso nessa noite. Exercite o ID que o Senhor colocou na sua vida. O Senhor te chamou para pregar o Evangelho, para ser um obreiro, para ser um homem, uma mulher de Deus. Não é só para ficar sentado no banco ouvindo a palavra. Existem pessoas à sua volta que você precisa falar do amor de Deus. Se você olhar à sua volta, você vai ver pessoas clamando pela palavra. Seja no trabalho, seja no colégio, seja na vizinhança, seja na esquina comprando um pão. Mas nós precisamos falar do amor de Deus. Glória a Deus. Quando a irmã me chamou para pregar, eu orei a Deus. Deus foi uma palavra maravilhosa, frutos do Espírito, coisa linda. E aí Deus falou: não é isso que eu quero falar assim. Deus quer te dizer nessa noite que Ele quer que você desperte para aquilo que Ele te chamou. Muitos de nós estamos dormindo naquilo que Deus nos chamou. Deus te chamou para ser homem e mulher de Deus, exemplo, para quando as pessoas olharem para você e dizerem: lá vai o homem de Deus, olha ali a mulher de Deus. As pessoas têm que sentir a presença de Deus nas nossas vidas. As pessoas têm que olhar para nós e desejar ter aquilo que nós temos. Irmão, você está passando por luta, mas está rindo, está feliz. O que é isso? É a presença de Deus. Porque é isso que nós somos. Nós passamos por guerra, mas estamos firmes. Nós estamos sofrendo, mas estamos aqui pregando. Nós estamos tristes, mas estamos cantando. Nós estamos doentes, mas estamos fazendo a obra. Porque é isso que nós fazemos. Porque quando fazemos isso, o Senhor, Ele nos abençoa, nos recompensa e nos dá a paz e a vitória. Então nessa noite Deus está te dizendo: desperta para o teu chamado. O teu chamado é pregar o Evangelho. Aleluia, Deus. Pregue a palavra. Ganhe almas. Aquele teu familiar que está padecendo, fale do amor de Deus também. Porque depois que morrer, irmão, é só um fogo no caixão. E não adianta mais fazer a prece. Não adianta mais pedir para que Deus conforte, faça passagem. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Faça o que tem que fazer agora. Aleluia, Deus. Para que quando chegar o dia, você tenha as tuas mãos limpas. O que você vai entregar para o Senhor? Quais são as obras? O que você tem feito para o Senhor? Não precisa ser líder de nada, não precisa ser um presbítero, evangelista, diácono, precisa ser servo do Senhor. Moisés era um homem simples, apacentava a ovelha do seu sogro. Existiam muitos outros mais capacitados que Moisés, mas Deus escolheu ele, porque ele conhecia a história e o coração de Moisés. Assim como Deus conhece a tua história, Ele conhece o teu começo, quando você aceitou Jesus, quando você estava nessa igreja que era uma salinha aqui atrás, pequenininho, mal cabia o povo, um canal da bexiga, tinha gente que ficava do lado de fora, mas estava lá adorando o Senhor. E naquela igrejinha Deus te chamou e falou: você vai pregar a minha palavra. Eu estou te dando o dom da palavra, eu estou te dando poder, a minha unção está com você. E o tempo foi passando e isso foi se adormecendo. Hoje é a noite de despertar. Deus trouxe essa palavra para nos despertar, porque o tempo está acabando. Só essa semana, irmão, quantas pessoas já faleceram perto de pessoas que nós conhecemos?
tivemos a esposa do nosso amigo Sábio, aí foi meu tio, aí lá na IPM, minha antiga igreja, já foram 2 pessoas. Acho que até a irmã do prefeito morreu. Até a irmã do prefeito, né? Até a irmã do prefeito. O tempo está acabando. Não tem mais tempo de nós adiarmos aquilo que Deus tem para nós. Pode ser que amanhã saia a notícia, o irmão Rodrigo se foi. Não tem mais tempo de esperar. Faça o que Deus está te mandando fazer hoje. Pregue o Evangelho hoje. Fale do amor de Deus hoje. Faça a obra de Deus hoje. Porque hoje é o dia. O amanhã a Deus pertence. O ontem já se foi, não existe mais. Nós temos o costume de sempre falar: amanhã eu faço. Não, amanhã eu vou pegar filho. Mas amanhã não existe. O amanhã para você pode nem existir. A moça que encontrou meu tio falou assim: ele estava bem. A gente veio aqui de manhã, falou com ele, demos um remédio, chamamos ele para almoçar. E ele estava bem. Ele não veio aqui, uma hora, ele não apareceu. Aí eles foram lá, bateram na porta e ele não abriu. Aí ligaram para o telefone, colocaram o telefone lá dentro. E quando abriram a porta, ele estava caído no chão. Estava se preparando para ir almoçar. Acordou num dia normal, mas findou o sonho. Não espere isso acontecer. Você não precisa ser um teólogo, não precisa de carro. Seja homem e mulher de Deus. O mesmo Espírito que está em mim, o mesmo Espírito que está no nosso pastor, é o mesmo Espírito que está em você. É o Espírito Santo de Deus. E nessa noite ouça a voz do Senhor. Aceite o seu chamado e busque Ele nessa noite. Amém? Fica de pé. Eu quero orar nessa noite para terminar. Nessa noite, para que o Senhor abra os nossos olhos, para nós enxergarmos a beleza do que Ele tem nas nossas vidas. A palavra de Deus é na simplicidade. Não precisa de palavras difíceis. Não precisa falar coisas grandiosas. Você precisa olhar para a pessoa e dizer: Jesus te ama. Ele morreu por você, para que seus pecados fossem perdoados. É simples. É o amor de Deus que constrange. Amém? Que nessa noite essa palavra possa ter falado contigo e que nós possamos sair daqui diferentes como Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa noite nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor ainda é Pai e nos ama poderosamente, Pai. Obrigado porque o Senhor nos fala aos nossos corações aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, ó Pai. Obrigado por nos despertar nessa noite, Pai, de ouvir a Tua palavra, porque nós precisamos cumprir o índice que o Senhor nos impôs, ó Pai. A Tua palavra nos diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ó Pai. E que nessa noite, Senhor, esse desejo arda nos corações de cada um aqui nessa noite, ó Pai. Arda o desejo de pregar a Tua palavra, arda o desejo de falar do Teu amor àqueles que estão necessitando, Pai, aqueles que estão padecendo, chorando, Pai, prostrados com um vazio no coração. Pai, que arda novamente o coração dos Teus filhos, ó Pai, para contar os testemunhos de falar do Teu amor. Assim as almas, ó Pai, receberão do Teu amor e virão para os Teus caminhos, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa e que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.